seja bem-vindo. Deus abençoe você, meu irmão, no nome de Jesus. Cosme José, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Amém? Moto Minha Ventura, não sei o seu nome, mas Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém? Seja bem-vindo. Joélia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Malaque Rosário, não é? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Charlotte Magalhães, desculpa. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Rogério, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pregadores de adoração, seja bem-vindo. Deus abençoe você, meu irmão. Mibe Barbosa, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Boa noite, João. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Amém? A paz. Estamos aqui novamente com a palavra do Senhor para que nossos corações venham encher com a presença dele e com a sabedoria do céu. Amém? Que Deus abençoe as nossas famílias, que Ele nos cubra com o seu sangue poderoso, com a sua unção de fogo e glória. No nome de Jesus, a todas as nossas famílias, nossos filhos, genros, nora, netinhos, toda a nossa parentela, e que esse lugar que nós estejamos agora seja rodeado com o fogo santo do Senhor Jesus e coberto com o sangue poderoso. Que o Senhor venha usar minha boca como instrumento dele para encher os nossos corações com a sua sabedoria nessa noite, através da sua palavra, no nome de Jesus. Ele sabe que eu sou uma serva e ele é o meu Senhor, e eu amo sobre todas as coisas. Eu tento fazer o melhor, mas eu sei que eu sou falha e que eu não mereço nada, mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, para nos justificar. E nós que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, somos justificados através da nossa salvação, através do sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz de Calvário. Amém? A nossa palavra de hoje fica baseada em Deuteronômio 28:1, Mateus 11:12 e mais outros versículos ao longo dessa live, que sempre eu deixo lá no finalzinho para você depois dar mais uma olhada, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto muito comentado entre os irmãos e entre as pessoas. Deus é aquele que criou todas as coisas, que nos fez com todo amor e carinho, com as próprias mãos, amassou aquele barro e fez a sua imagem e semelhança. Esse é o nosso Deus, esse Deus carinhoso, amoroso, que cuida de cada um de nós. Nós somos dependentes desse Deus. Hoje nós vamos falar sobre bênçãos. E eu sempre ouço alguém falar por aí, mas Luz, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo que o pastor fala, faço tudo que a missionária fala, faço tudo que a pastora fulano de tal fala, faço tudo que a Bíblia manda e as minhas bênçãos, elas não chegam. Hoje a palavra vai falar sobre isso. Por que que as nossas bênçãos não vêm? O que a gente faz ou o que acontece que nós pedimos, nós oramos e não acontece? Muitas vezes a gente passa por isso, não é verdade?
Todos nós passamos por isso. A gente faz tudo e ora, e jejua, e busca a Deus, e pede a Deus, e as bênçãos não chegam. Ah, mas irmão fulano recebeu. Deus abriu as portas para alguém ali, o meu vizinho, a minha irmã, o meu namorado, né, a minha esposa. Por que eu não recebo o que eu peço a Deus? Nós vamos ver na palavra o que acontece que as nossas bênçãos demoram ou às vezes nem chegam. Deuteronômio 28:1 diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem uns pedacinhos assim que eles entram em evidência nesse versículo. Olha só, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, se ouvires, se guardares todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações dessa terra. Aí você fala, pregadora Luz, mas é fácil. Tenho que guardar todos os mandamentos que Deus me mandar e Ele vai me exaltar sobre todas as nações, né? Eu vou ficar lá em cima, eu vou ter todas as coisas, mais do que todas as nações da terra. São muita gente. Não dá pra gente ficar esperando aquele famosinho. Talvez não era de Deus, irmã Luz. Mas talvez Deus não quisesse. Talvez não fosse a vontade de Deus naquele momento. Sempre a gente arruma algo para nos desculpar porque as nossas bênçãos não chegam. A gente faz de tudo e nada acontece. Mas não dá pra gente ficar esperando as coisas acontecerem, como eu falei agora há pouco. Não dá pra gente ficar esperando acontecer. Então, nesse meio termo em pedir e esperar, existe algo a mais. E é isso que nós vamos falar hoje. O reino de Deus, diz a Bíblia, o reino de Deus é tomado por esforço. Isso está escrito lá em Mateus 11:12. Olha só. Desde os dias de João Batista, quase todos nós sabemos que era um primo de Jesus, que veio antes de Jesus a começar a pregar o evangelho e a batizar as pessoas lá no Rio Jordão. Ele era aquele profeta que pregava a verdade na cara. Ele não tinha mãozinha para passar na cabeça de alguém, não. Foi por isso que os reis, que os grandes daquela época odiavam João Batista. Foi por isso que ele foi decapitado, ele foi arrancado a sua cabeça, porque ele não tinha papas na língua. O que era certo para ele era certo e ele falava. Ele não temia. Então João Batista era esse profeta corajoso. E ele teve o privilégio de batizar a Jesus quando ele fazia os batismos ali no Jordão. Então, voltando aqui a nosso assunto,
que o reino de Deus é tomado por esforço, aqui em Mateus 11:12 diz que desde os dias de João Batista, esse corajoso, esse profeta, até agora, isso quem estava dizendo era Jesus. Esse versículo quem disse foi Jesus, está escrito aqui na palavra. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aí alguns falam assim: Luz, mas se o reino dos céus é tomado por esforço, então eu tenho que guerrear, eu tenho que chegar lá e tomar força, eu tenho que me esforçar, eu tenho que chegar lá e tomar. Porque aqui diz que os que se esforçam se apoderam dele. Se apoderam, tomam posse. E a gente pensa logo naquelas batalhas que existiam antigamente, que os reis chegavam numa cidade com seu exército e usavam a força e se apoderavam daquela cidade e levavam as pessoas que moravam ali como cativos, aí iam ser escravos, iam servir aquela civilização daquele rei. Mas na frente nós vamos ver que esse esforço e quem se esforça tanto, isso não é uma força do braço. Isso não é força do braço. O reino de Deus não é de graça. Luz, mas você sempre fala nas suas lives que tudo que vem de Deus é de graça. Não, meus amores, não é de graça. Nem tudo que vem de Deus é de graça. Eu sempre digo, sim, que a salvação é de graça. A salvação vem pra gente de graça. Você aceitou a Jesus, cumpriu para ter uma vida regrada e não se sujar mais, não se enveredar pelos caminhos do pecado, porque quando você aceita a Jesus, o Senhor Jesus, ele te liberta de todos aqueles pecados anteriores. Ele tem aquela tua alforria, você está preso naqueles pecados e ele te liberta. Só ele pode fazer isso. Então, dali por diante, você tem garantida a sua salvação se você não continuar fazendo os mesmos erros. Continuar evoluindo. Eu tenho que chegar perto de Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, porque a gente peca todo momento. A gente peca todos os dias. Todos os dias eu tenho que me lavar no sangue de Jesus. Todos os dias eu tenho que pedir perdão, porque nós pecamos por pensamento, pecamos por palavra. A Bíblia diz que a nossa língua, ela não tem quem segure, a não ser que você peça a Deus um anjo para estar segurando a sua língua. O reino de Deus, ele não é de graça, mas a salvação é. Agora vocês entenderam? Por quê? Que eu sempre digo nas minhas lives que a salvação é gratuita. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Agora nós vamos ver que esforços são esses necessários para você chegar a esse nível de se apoderar do reino de Deus, como diz aqui. E os que se esforçam se apoderam dele. Como eu vou me apoderar do reino de Deus? O que é apoderar? Apoderar é você chegar ao poder que existe no reino de Deus. Olha a sabedoria que Deus está te dando hoje. Você precisa se esforçar para você chegar ao nível de ter condições de se apoderar do poder de Deus. O esforço que diz aqui nesse versículo de Mateus 11:12. O reino de Deus, ele não é de graça. Eu estou dizendo do poder
Porque o reino de Deus, quando ele chega até nós, é o poder. Para você se apoderar desse poder, você precisa se esforçar. E nós vamos ver esse esforço. Lembrando que a live está falando do tema porque as minhas orações, porque aquilo que eu peço, porque aquilo que eu estou ali diante de Deus batendo todos os dias e orando e jejuando e a bênção não chega. Por que essa bênção não chega até mim? É disso que nós estamos falando. O segundo plano de Deus para que o homem possa passar pela ponte que é Jesus, sair daqui do pecado e chegar à salvação, ter acesso ao trono da graça. Mas o reino é pelo esforço. Não dá para você esperar que os outros façam as coisas por você e acha que Deus tem que te atender. Ele é obrigado a te atender. Irmãos, os servos somos nós. Deus é o Senhor dos senhores. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós somos os servos. Nós estamos aqui para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. É nós que temos que fazer. Não é Deus que tem que fazer para nós. Ele não tem obrigação. Pela misericórdia dele, nós estamos vivos, respirando. Amém? E glória a Deus por isso. Não dá para você ficar esperando. Tem pessoas, crentes e não crentes, que eles são multidão de fazer campanha. Multidão de caça, bênção, caça milagres. E não é assim. O reino de Deus não é só isso. Você vai ver aqui na palavra hoje. O reino de Deus não é só isso. Não é só caçar tesouros. A pessoa faz a campanha, a pessoa ora, pede um milagre, ora para a cura, ora para obter alguma coisa financeira, ora para o marido, né, sair das drogas, ora para o namorado deixar a bebida, o filho, mas ela não persevera. Ela quer que Deus tenha obrigação. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e Deus não fez. Deus não tem obrigação de fazer nada para nós assim, não. Nós somos os servos. Nós temos que saber o nosso lugar. Nós estamos no lugar de servos. Nós fomos resgatados do pecado. Se não fosse Deus, a gente estava enrolado. Então, nós precisamos ser gratos sempre, não querer mandar em Deus. Porque há pessoas que querem mandar em Deus. Ah, Deus tem que fazer a minha vontade. Não é assim. A vontade que tem que prevalecer aqui é a de Deus, não é a nossa. Toda vez que a gente for orar, ah, Deus, olha, aí você agradece tudo. Tem gente que nem agradece nada. Por eu estar aqui falando com você, é uma bênção tremenda. É maravilhoso. Tem lugares que a Bíblia é queimada, irmãos. Tem lugares que pregadores não pregam, nem dentro de uma salinha fechada. Tem lugares que estão matando pregadores. Nós temos que agradecer a bênção que Ele nos dá todos os dias de você acordar e poder se espreguiçar na cama. Tem pessoas que não tiveram o privilégio de fazer isso aquele dia, porque já foram embora dessa vida. Você precisa aprender a ser grato,
a agradecer todos os dias, em vez de virar um pedinte espiritual. Nós precisamos todo dia chegar e agradecer. Nós temos que todo dia chegar e louvar ao Senhor. Deus, Tu é tremendo, Tu é poderoso. Isso não é uma coisa que eu falo de boca. Porque Ele vai achar lindo. Não é isso. É a coisa que eu sinto. Eu sinto que o meu Senhor é o melhor dos melhores na minha vida. E eu falo isso para Ele todos os dias. É assim que tem que ser. Depois de tudo isso, você faz os seus pedidos com leveza, com adoração. Senhor, eu sei que Tu sabe, porque Deus sabe. Irmão, Deus é onisciente. O que é isso, onisciente? Ele sabe todas as coisas. A palavra diz aqui na Bíblia que antes mesmo da palavra chegar à sua boca, Ele já sabe o que vai sair dela. Deus é onisciente. Você não precisa dizer, mas Ele gosta de ouvir a sua voz. Ele ama ouvir a sua voz. Lá no Éden, quando Adão e Eva viviam ali, o que acontecia toda virada do dia? A palavra diz que Deus, Ele ia lá conversar com Adão. Ele ama ouvir o que você tem a dizer. Ele não quer ouvir aquele menino que garra na barra da saia da mãe e fica, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, não. Ele quer ouvir sobre você, o que você tem que dizer, seus projetos de vida. O que você acha dele? O que está sendo ele na sua vida? Ele gosta de ouvir. Ele é onisciente, ele já sabe que você precisa, mas ele gosta de ouvir a sua voz. Ele gosta de ouvir você falar. E você vai lá e fala, olha Deus, eu sei que Tu sabe. Eu sei que Tu vê todas as coisas. Eu sei que Tu sabe o que é melhor para mim. Mas eu vou te pedir que Tu salve o meu filho das drogas, se for da Tua vontade, porque às vezes Deus está usando aquilo ali para salvar o Teu filho, para fazer ele enxergar, para fazer ele crescer espiritualmente, para fazer ele ver a Deus. Então a gente não pode ficar irado, não pode ficar desanimado com Deus, porque Ele não ouviu. Ele ouviu. A gente acha que Ele não ouve. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas que eu preciso. Fale com Ele com carinho e você fala, olha Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu te peço que Tu faça isso, se for da Tua vontade, se for o melhor para mim. Tenha humildade de saber que Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Às vezes Ele nem dá o que você pede, Ele dá uma outra coisa. Por quê? Porque aquilo lá era o melhor para você naquele momento. Amém? Olha a sabedoria que Deus está te dando hoje, amados. Preste atenção. Glória a Deus. A palavra, ela fala isso aqui em Mateus 11:12. Que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E quem se esforça se apodera dele. Não dá para você ficar esperando que os outros façam tudo por você. O pastor vai orar por mim. Não, eu pedi para a pregadora Luz orar por mim. Ela vai orar, eu sei. Não, mas eu acho que Deus ouve mais ela, eu acho que Deus ouve mais o pastor, ou Deus ouve mais o padre. Não existe isso. Deus, Ele está vendo tudo. Ele ouve até a sua lágrima que cai. Imagine o pensamento,
o desejo do seu coração, diz a Bíblia. Sabe tudo. Por que que ele vai ouvir mais a mim? O mesmo poder que você tem, eu tenho. O poder de chegar perto de Deus, a força de chegar perto de Deus, eu preciso. Mas se for da tua vontade, se isso for melhor para mim, se não for, eu vou esperar. Ter a humildade de saber que nós somos totalmente dependentes de Deus. Ele nos criou. A Bíblia diz que Ele conhece cada célula do nosso corpo profundamente. Então, tudo que acontece aí dentro de você, dentro de mim, Ele sabe. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Não espere que alguém venha orar para você, fazer as coisas para você, louvar a Deus por você. Ah, não, eu vou na igreja porque lá a banda toca, o coral canta, eu tô aqui louvando. Não espere os outros fazer as coisas que você tem que fazer para Deus, porque Ele quer ouvir de você. A voz mais linda que Ele quer ouvir é a sua, não é do coral, não é do cantor tal. Ai, vou colocar aqui a banda tal para tocar e eu vou ficar aqui louvando. Deus quer ouvir a sua voz, abra a boca e cante para Ele. Amém? Passe 10 minutos louvando. Às vezes você passava ou ainda passa 1 hora, 2 horas, 3 horas lá no show, gritando que chega em casa rouco ou rouca, de tanto cantar a música do cantor tal. E para Deus você não canta um hino de louvor e adoração. Você nem sabe a letra. Amém? Ou faz um espontâneo. Ah, Senhor, te louvo. E canta espontaneamente o que vier do teu coração. Isso é louvar. Não espere alguém louvar para você. Não espere alguém orar para você. Ai, pregadora Luz, eu nem sei orar. Mas sabe conversar com o vizinho, mas sabe conversar com o namorado no Zap Zap, mas sabe conversar lá na festa, sabe ficar fofocando na porta com as vizinhas. Aí vem e diz pra mim: ah, pregadora Luz, mas eu não sei falar com Deus, eu nem sei orar. Já pensou? Oi, Lauá, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, meu filho. Feliz por você estar aqui na live hoje. É isso, queridos. Deus, Ele ama ouvir a nossa voz. Não precisa ficar esperando a banda louvar para você poder ministrar louvor a Deus. Colocar um louvor aqui na caixinha e ficar cantando junto. Deus quer ouvir a sua voz, a voz mais linda que Ele acha é a sua. Esse é o louvor perfeito para Ele. Não é você esperar, pregadora Luz, mas a igreja eu não posso ir porque agora na pandemia e tal. Não espere. A Bíblia diz em Mateus 11:12 que, como eu disse para você, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Que reino dos céus é esse? Olha só, os que se esforçam se apoderam. O que é apoderar? É tomar posse daquele poder de Deus.
Aí você diz pra mim, mas eu oro, eu já falei pro pastor orar por mim, eu já falei pro irmão orar por mim, eu já pedi a pregadora Luz para orar por mim, e eu tô esperando o milagre acontecer e até agora nada. Deus quer ouvir você orar, Deus quer ouvir você falar, mas não chegue lá mandando nele não. Deus, eu quero isso. Não é assim. Nós somos os servos e Deus é o Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, se isso for bom para mim, se for o melhor para mim, que o Senhor faça. Amém. Sana Késia, a paz, seja bem-vinda. Deise de Unhas, é a Val. Seja bem-vinda vocês duas, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Voltando à palavra, não dá pra gente ficar esperando alguém ir lá tomar posse do poder de Deus para você. Não é assim que Deus fala aqui na palavra. O reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera. Se apodera é o quê? Ir lá pegar, ir lá buscar esse poder de Deus. Nem tudo na vida é de graça. Aqui na vida com Deus, eu digo. A salvação, sim, essa é de graça, é gratuita. Porque Jesus já pagou o preço por nós. Mas o reino de Deus não é de graça. Pregadora Luz, mas você disse que a gente fazendo, aceitando a Jesus, fazendo o que Jesus quer, ele não tem obrigação de fazer para você. Porque ele já tem distribuído a graça dele sobre nós de nos fazer filhos através dele. Porque ninguém é filho de Deus. Filho de Deus só é um. A Bíblia diz que Deus, ele deu seu filho unigênito, era o único que ele tinha. Então não há outro. Pregadora, mas você está falando que eu não sou filho de Deus. Você pode ser, sim, através de Jesus, por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Quem aceita Jesus como seu Salvador se torna um filho adotivo de Deus. Amém? Mas esses filhos adotivos, eles têm direito ao reino se continuar limpinhos, porque nós aceitando a Jesus, ele nos lava de todos aqueles pecados que se acarretaram de lá de Adão até a hora que você aceita Jesus. Ele tem o seu carimbinho lá, ele te solta daquela prisão daqueles pecados, e dali por diante você vai andar sozinho lutando contra esses pecados, porque eles vão voltar a bater na sua porta. A Bíblia diz isso, mas cabe a nós não abrir. Isso você pode, através do poder que Deus vai fortalecendo na sua vida e fazendo você rejeitar. Ter força para rejeitar. Você precisa fazer alguma coisa para se apoderar desse reino. Eu oro, eu peço e as minhas bênçãos não chegam. Existe alguma coisa errada. É isso que nós estamos aqui descobrindo na palavra. Os outros não podem fazer nada por você sobre isso, só você. Você precisa louvar, você precisa agradecer, porque isso vai te fortalecendo. Aqui diz que você vai tomar o reino de Deus por esforço. Tem que haver uma força espiritual muito grande dentro de você, para você poder fazer esse esforço aí, para tomar esse reino.
Por quê? Porque você vai encontrar muitos inimigos à sua volta. Tanto inimigos espirituais como inimigos materiais aqui nessa terra. Aqueles empecilhos que vêm que não deixam você ultrapassar, como que você vai fazer? Se fortalecendo espiritualmente. Através do quê? Da tua intimidade com Deus. Que intimidades são essas? Conversar com esse Deus, orar. Orar é conversar. É igual eu estava falando antes. Pregadora Luz, mas eu não sei fazer isso. Mas sabe fofocar a tarde inteira sentada na porta da vizinha. Deus quer ouvir a sua voz. Na virada do dia ele voltava lá no jardim para quê? Para ouvir Adão. Para conversar com Adão. Saber como foi o dia dele. Saber o que ele está sentindo. É isso que ele quer saber de você, os seus planos. Como é que você tem passado. É isso que ele quer saber. O que você quer para a sua vida. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Mas ele quer ouvir. Ele quer ter intimidade. Ele quer ter diálogo. Através disso você se fortalece. Através da oração, da adoração. Como que eu adoro? Eu vou louvar o Senhor. Eu vou cantar hinos de exaltação a Ele. Eu coloco aqui a musiquinha na minha caixinha, eu não sei nem a letra. Por quê? Porque eu fico esperando o cantor louvar por mim. Eu coloco lá na televisão e eu fico só olhando o cantor adorando. Ai, pregadora, mas eu arrepio. Deus não quer saber dos teus arrepios. Ele quer saber do que você está sentindo e do que a sua boca fala. A Bíblia diz que lá no céu existe milhares e milhares de anjos, todo momento cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e eles não se cansam de dizer, de glorificar e de adorar. E você? Você quer receber? Você quer subir um degrau na sua intimidade? Você quer subir um degrau espiritual na sua vida? Meu irmão, não tem como. Você precisa fazer. Você precisa tomar o reino de Deus para a sua vida por esforço. É isso. Olha o segredo que o Senhor está te dando hoje. O reino de Deus na sua vida aqui na terra, ele é tomado de esforço. Você precisa se esforçar. Mas eu cheguei lá no pastor e eu falei, olha pastor, eu tô passando isso. Eu tô passando aquilo. E eu preciso que o Senhor me ajude. Peça a Deus para resolver. E aí? Deus vai ouvir o pastor pedindo. Você nunca pede. Cadê o teu esforço? Aonde foi que ficou o teu esforço, meu irmão? Você só sabe reclamar, mas fulano de tal, olha, ele começou a campanha em 3 dias, já recebeu a bênção dele. Mas a minha irmã disse que aconteceu um milagre lá na casa dela. Eu nunca recebi nada, porque você nunca doou nada de si para Deus. Você nunca subiu um degrauzinho assim espiritualmente. Você nunca teve uma gotinha de intimidade com esse teu Deus. Você acha que Ele te conhece? Não. Se você partir hoje sem Deus, não vai para a glória. Não vai para a vida eterna, vai para a morte eterna. Diz a Bíblia. No dia do julgamento, Ele vai olhar para você e dizer, você, nem te conheço.
Nunca te... Ah, Senhor, mas eu estive na igreja. Senhor, mas eu te louvava todo dia com a minha caixinha JBL lá pulando e louvando. A caixa cantava. Amém? A caixa cantava. E você? A sua boca. A palavra diz: salmodiai ao Senhor com hinos de louvor. Salmodiai e cantai ao Senhor hinos de louvor. Adorai ao Senhor. Você nunca parou para adorar o Senhor. Adorar Ele pela beleza, pela plenitude, pelo poder que Ele tem. Ah, mas eu acho lindo. A minha mãe chega para mim e diz: nossa, você tirou 10 na matéria tal, parabéns, te dou até um presente. É maravilhoso isso. Nossa, você fez isso, que lindo. Se você fica tão orgulhoso, se você se sente tão bem, imagine Deus ouvindo isso da tua boca. Senhor, tu é maravilhoso. Senhor, eu te adoro, eu te amo. Sentindo. Eli Silva, seja bem-vinda, amém? Deus abençoe a vida de vocês. A palavra, ela te dá tudo mastigadinho aí, esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E quem se esforça se apodera dele. João Batista foi um profeta corajoso. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Ele ia lá e dizia o que tinha que falar. Doesse a quem doer. Por isso ele foi o quê? Decapitado. Cortaram a cabeça dele para ele não falar mais. Porque ele já estava pegando os pecados assim, debulhando todos eles. Isso é coragem. Isso é coragem. Isso é esforço. E você não diz um glória e quer receber todo o seu arsenal de bênção que você pede todo momento. Você é aquele menininho abusado que pega na saia da mãe e fica: mamãe me dá, mamãe me dá, mamãe me dá. Cuidado, meu irmão. Você precisa fazer alguma coisa. Não é as pessoas que vão fazer por você. Esse alguém, ele não vai fazer tudo por você. Ele pode, porque eu não digo que você precise de um norte. Deus vai colocar um pastor, Deus vai colocar uma irmãzinha do seu lado para te ajudar. Vai sim. Olha, faça isso, é assim, e fala a palavra para você. Olha, na palavra diz isso, nós vamos fazer dessa forma. O que está acontecendo aí? Deus está te ensinando. Colocou alguém ali para tirar você daquela tua inocência. Mas agora você sabe. Mas a preguiça ficou de fazer sozinho. Você está entendendo? Esse alguém, ele não vai fazer tudo por você sempre. Vai chegar um dia que você vai estar sozinho para crescer. Mas você tem o norte, você tem a palavra, você já sabe estudar, você já sabe buscar, você já sabe orar. Que não tem segredo algum. Deus coloca alguém ali perto de você para te mostrar o caminho que você pode seguir para chegar àquele nível espiritual de força para você conquistar o reino de Deus para a sua vida. Essa pessoa
que eu falei anteriormente, ela não vai ler a Bíblia para você, ela não vai louvar para você, ela não vai orar para você, entendeu? É você que tem que fazer isso. Tudo isso é você que tem que chegar aos pés de Deus e fazer isso para você subir o seu nível espiritual, ser fortalecido. Porque quando você começa a ganhar força, você vai subindo espiritualmente. Você vai ganhando força, não é qualquer coisinha que te derruba. Não é qualquer rapapé do diabo, como dizem, que vai fazer você correr. Amém? Ela não vai fazer tudo isso por você sempre. Deus precisa ter intimidade com você, individualmente. Amém? Ele precisa ouvir a sua voz, não é a minha. Não é do cantor tal. E você passa a noite inteira cantando as músicas lá no pagode e dançando, mas você não sabe a letra de nada para adorar a Deus. Todas as coisas é nós que temos que fazer depois que a gente aprende. Deus coloca alguém para nos ensinar. Então nós é que temos que ler a Bíblia, nós é que temos que orar, nós é que temos que nos esforçar. Eu também um dia atrás, eu fiz isso. Eu tive que passar por tudo isso para chegar aqui, para entender as coisas. Eu não sou melhor do que você. Eu só fiz sozinha. Eu só fui fazer o que o Senhor colocou alguém para me ensinar aqui do lado. Amém? E se você não tiver e tiver a curiosidade de ler a palavra, o Espírito Santo de Deus que Ele soprou em você quando você nasceu, está aí dentro. Ele vai te ajudar a entender. Amém? Basta o quê? Você ter intimidade. Buscar. Então nós precisamos continuar nos esforçando. Eu continuo me esforçando até hoje para trazer o reino de Deus até mim, para me tomar esse reino por meu esforço. Você pode ter o reino de Deus aqui na terra, na sua vida, através do seu esforço. As pessoas precisam ver o reino de Deus em mim, na minha vida, os milagres acontecerem, a bênção do Senhor acontecer. Isso é tomar o reino de Deus por esforço, é se apoderar desse reino aqui nessa terra. Amém? É você conseguir chegar até os milagres, chegar até as bênçãos. Mas isso você precisa ter uma vida equilibrada na presença de Deus. Precisamos lutar para conquistar esse lugar de receber. Porque aqui a palavra não se refere à força física, mas à força espiritual que Deus vai te dando através dos dias. Através de você louvar, orar, ter intimidade, ler a palavra, buscar, ser amiga de Deus, ser amigo de Deus. Você faz amizade com todo mundo. Não tem dificuldade, mas com Deus. Por quê? Precisamos chegar a esse lugar espiritual, qual você tem que subir vários degraus até chegar a esse nível de ter essa força espiritual para batalhar, conquistar as suas bênçãos. Porque a Bíblia diz aqui que Deus nos prepara para receber. Ah, então é isso que eu não recebo.
A irmãzinha lá, às vezes a gente rotula as pessoas. Irmãzinha tão simples lá, fulano de tal, recebe tudo e eu não. Por quê? Ela já chegou naquele lugar espiritual de receber. Por quê? Porque ela teve uma vida com Deus. É isso que você precisa. Você ter essa força espiritual, ela vem de Deus para você batalhar suas conquistas espirituais. Você vai, como diz aqui na palavra, em Mateus 11:12, tomar por esforço o reino de Deus para a sua vida. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aqueles que conseguem chegar a esse nível de se esforçar tanto, eles se apoderam desse reino de Deus aqui na vida deles. E as pessoas olham e veem, olha lá, foi Deus que fez. Olha lá, é Deus que está fazendo. Isso é o reino de Deus na sua vida. Nós temos que nos preparar até chegar a esse nível de receber. Conquistar as nossas bênçãos, porque a Bíblia diz que Deus nos prepara para receber. Você aceita Jesus, começa a experimentar o gostinho delicioso do reino dos céus na sua vida. Aí você quer mais, e é isso, você vai regrando a sua vida. Aí você começa as primeiras lutas, as provas, as perseguições, onde vai exigir o quê? A força espiritual para você lutar, para você vencer. Vencer o quê, pregadora? Você vai lutar contra a nossa própria vontade, porque o nosso maior inimigo é a nossa própria vontade. Não vou orar hoje não, só amanhã. Não vou ler essa Bíblia hoje não, é muita coisa, vou ler só amanhã. E amanhã, e amanhã. E vai ficando. É a sua vontade que você tem que vencer. Amém? É a nossa carne. A nossa carne, ela só puxa para o que não é obediência a Deus. O nosso espírito não, mas a nossa carne só puxa para a gente desobedecer aquilo que Deus quer que a gente faça a nossa vida. A nossa própria vontade são as lutas que vêm. As vontades da nossa carne. A Bíblia diz que há uma guerra dentro de nós do Espírito Santo que Deus soprou na nossa vida contra a nossa carne. Porque a nossa carne quer que a nossa alma seja desobediente. E o Espírito Santo que há em nós, que Deus soprou, quer que a nossa alma seja obediente. E aí trava aquela guerra. Nós precisamos de força espiritual para ganhar a guerra. E deixar o Espírito fazer a nossa alma obediente. Amém? Esse é o nível espiritual que você precisa para você trazer o reino de Deus até a sua vida. Você entendeu o segredo de Deus para você hoje? Você entendeu por que as bênçãos não chegam para você? Você entendeu por que os milagres não acontecem na sua vida? Simples. Precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos guerrear. Gálatas 5,17 diz: portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Quer dizer, eles lutam um contra o outro, de modo que não conseguis fazer o que querem. Nem a carne faz,
meu espírito, eles ficam numa guerra. Se você der uma mãozinha e também entrar nessa luta, nessa guerra, você precisa fazer o espírito ganhar. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Deus soprou. No dia que você nasceu, é a vida, é o fôlego de vida. Disso gera essa batalha, dessa guerra do espírito contra a nossa carne, que só vai acabar no dia que nós formos para a eternidade. Ou para a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Depende de nós. Nós temos que nos aprimorar sempre para a santidade. Não deixar que a carne nos leve ao pecado. Fortalecendo o nosso espírito e não a carne. Ah, Luz, mas que coisa difícil. Não é difícil, meus amados. Não é difícil. Porque Deus é quem nos dá a força. Através de quê? Daquelas coisas que eu falei lá no início. Você precisa ter intimidade, você precisa conhecer esse Deus, você precisa louvar, adorar Ele pela santidade que Ele tem, pelo poder que Ele tem. Você precisa conversar com Ele, que é orar, contar os seus planos, os seus objetivos, é Ele que faz. É Ele que te dá força. Agora você pede o pastor para fazer, a pregadora Luz para fazer, o padre para fazer, a sua mãe para fazer. Ah, mãe, ora por mim. A mulher, ore por mim. Ah, não, marido, ore por mim. Ora aí, quando você for orar. Não é assim. Deus, Ele quer o seu individual. Temos que nos manter fortes com as coisas do céu. Não é as coisas que nos levam para a carne nos puxar para o pecado. Não é por aí. Porque Deus é quem nos fortalece. Você só precisa se esforçar. Como diz a palavra aqui, olha. O reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos orar. Você vai orar, você vai louvar, não ficar ouvindo funk, vendo TikTok, aquelas dancinhas. Isso não fortalece o seu espírito. Isso não te fortalece para trazer o reino de Deus para a sua vida, não. Isso atrapalha. Por quê? Porque não vai te fortalecer em nada. Ao contrário, vai fazer a sua carne lembrar aquelas coisas antigas. Essas coisas enfraquecem. Por quê? Elas lembram daquelas paixões antigas que a gente tinha. Antigamente, quando a gente não tinha conhecimento. Ou quando você não sabia dessas coisas que eu te falei hoje, da palavra de Deus. Elas nos puxam para as paixões antigas, guardadas lá, que você esqueceu de jogar fora, você nem quis jogar fora. Porque quando a gente é convertido pelo Espírito Santo, a gente joga tudo no lixo. A gente precisa fazer isso. Aí você vai ficar lembrando ainda, como era bom dançar ali, esfregando no outro, fazendo os outros pecar, olhando seu corpinho, e de quando você sair com aquelas várias menininhas, aquelas várias mulheres, e elas faziam e aconteciam com você. Aquelas músicas, te lembram isso? Você está fortalecendo o teu espírito? Não. Você está fortalecendo a sua carne. O que é carne? Os desejos, as vontades. Então, nossa luta maior é contra nossas vontades, contra os nossos desejos. E não é só esses desejos.
Desejo de não ler a Bíblia, desejo de ficar deitado, desejo de não ir à igreja, desejo de não ouvir o som que fortalece o meu espírito, desejo de não cantar uma música para o Senhor. Tudo isso é coisa da nossa carne. São os desejos dela, da sua alma. É essa que nós temos que se importar e fortalecer. E deixar que o Espírito Santo de Deus convença ela do pecado. Santifique ela, porque lá não entra sem santificação. A palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? É o problema de você não receber bênção alguma, milagre algum, porque você não faz por onde? Porque você não se esforça. Porque você não busca esse reino dos céus para a sua vida. Amém? Você não se apodera dele. Você tem como se apoderar e você não se apodera. Você fica esperando os outros fazerem isso por você. Eles não vão fazer nunca. Quem tem que ir ao banheiro é você. Quem tem que se alimentar é você. É a mesma coisa. Amém? Há coisas que ninguém pode fazer por nós. E essa é a maior delas. Você precisa tirar algum tempo para ver um vídeo da palavra, para ler uma palavra poderosa, para louvar, para tirar momento para falar com Deus, para conhecer esse teu Deus, para ter intimidade, para falar dos seus objetivos, da sua intimidade para Ele, contar suas alegrias, seus projetos, seus problemas, as suas fraquezas. As coisas fáceis não fortalecem o nosso espírito, a nossa alma. Amém? O que a gente acha difícil, isso é fortalecer o espírito com as coisas do céu. Ser íntimo de Deus, aprender a falar com Ele orando. Falar com Deus é orar. Eu falo com Deus onde eu estiver, em voz alta, em voz baixa, eu não tenho isso. É o meu Deus. É o Deus que eu amo. Às vezes em casa, o meu filho, minha nora, eles assustam. Porque veio falando sozinha no quarto, mas eu não estou falando sozinha. Lá na pia, eu estou falando com meu Deus. Eu falo com Ele como eu estou falando com você aqui. Essa intimidade que a gente chega lá. Amém? É só querer. Fran, a paz, Deus abençoe a sua vida. Amém? Obrigado por estar aqui presente com a gente hoje. Ser íntimo de Deus, aprender a falar com Ele, aprender a ouvir a Deus também. Ai, como é que eu ouço a Deus? Através do Espírito Santo. Deus fala. Você sabia? Deus fala com a gente. Experimente essa intimidade, que você vai ouvir Deus falar por você. Às vezes você vai fazer algum negócio, a pessoa fala, mas a minha consciência estava falando para não fazer. Que consciência? Era Deus. Deus fala no teu interior. Amém? Se a gente ouvisse a voz dele, como a gente ouve a dos fofoqueiros lá da rua, a gente era muito, muito feliz. Amém? E assim nós trazemos o céu até nós. Por esforço, você terá essa força espiritual para chegar ao nível que Deus quer que nós chegamos, para ganhar todas as batalhas, tirar todos os empecilhos e chegar até as bênçãos e até os milagres. Isso é se apoderar
do céu aqui na sua vida. Amém? É trazer esse poder do céu para a sua vida. É se apoderar do reino dos céus na sua vida. Amém? É por isso que há pessoas que recebem rápido e outras às vezes nem recebem. Porque não estão aptas espiritualmente para lutar, para se esforçar e chegar ao reino do céu para receber essas bênçãos. Trazer esse reino para a vida dela. Há pessoas que você olha e você vê o reino de Deus na vida dela. Ela é bem sucedida, ela é feliz, tem santidade na vida dela. Isso é trazer o reino para a nossa vida. Amém? Bem-vinda, Amanda. Deus abençoe você. Efésios 6,12 diz assim: nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e potestades. O que é isso? São os inimigos espirituais que seguram, que atrapalham o que você tem que receber. Então a nossa luta é contra isso. E o maior inimigo espiritual nosso é a nossa carne, nosso desejo, nossa vontade. Como nós vimos no começo da live. É isso, é com isso que você tem que guerrear. Amém? Até você chegar a esse nível espiritual de trazer o céu para a sua vida. Trazer o reino de Deus para a sua vida. Eclésia, a paz, Deus abençoe a sua vida. Possamos nos apoderar de tudo que Deus tem para nós. É necessário que a gente lute. Que a gente lute mesmo com o nosso eu, com a nossa vontade, com a nossa carne, contra esse mundo, porque esse mundo, todo o aparato dele é contra você. É contra você ter intimidade com Deus. É contra você se entregar. Você, às vezes a pessoa diz, mas os crentes é contra tudo que tem no mundo. É porque esse mundo é um aparato que te leva a sair da rota. Sempre, sempre. Sempre é contra a vontade de Deus. Tudo, quase tudo. Então você precisa saber fazer as suas escolhas nesse mundo, amém? E lutar contra essas coisas que te atrapalham. Estamos aqui numa guerra espiritual. Nós temos que ter essa consciência. Olhar para isso também com muita responsabilidade. Material e espiritual aqui. Pra gente não desequilibrar e alguém olhar para você e dizer assim, olha lá, ficou louco. A gente não pode escandalizar, mas nós precisamos passar o que nós aprendemos, como eu estou fazendo hoje com você. Compartilhar aquilo que Deus me deu de sabedoria, com jeito, com graça, sem escandalizar ninguém, sem apontar dedo. Por quê? Porque eu não sou melhor. Eu nunca sou melhor. Mas o melhor de Deus está em mim. Por quê? Porque eu me esforço todos os dias para me apoderar desse melhor de Deus através desse esforço. Nem tudo é o inimigo. Às vezes é a minha carne. Às vezes é a minha vontade. Eu preciso matar essa vontade da carne. Porque existe aquela guerra do espírito contra a carne que eu falei lá mais no meio da live. E eu preciso fazer o meu espírito vencer a carne para poder ele santificar a minha alma. Se eu estiver fazendo as vontades dessa carne, para onde eu vou nessa vida?
centrando em Deus, mais equilibrado, para ninguém se escandalizar e dizer que você está sendo santa demais ou está já passando dos limites. Você precisa ser equilibrada, porque nem tudo é o inimigo. Às vezes é o seu esforço que faltou. Então alguém tem que olhar e dizer realmente, ali há Deus. Eu estou vendo o reino de Deus na vida dele. São as renúncias. Aquelas renúncias tão duras que a gente faz para não deixar essa carne falar alto, para deixar a nossa alma ser santificada a cada dia e a cada momento. Amém? Isso é ter um padrão espiritual que Deus espera de nós. Com essas renúncias, com esse esforço, nós fazemos isso, não é só para ganhar as bênçãos, nós temos que fazer isso por amor a Deus. Olha quantas bênçãos Deus nos faz. Só de você respirar, já é tudo. Deus é maravilhoso, né? O amor dele é tremendo por nós. Erramos uma vez, erramos 2, 3, 4, 10 e ele perdoa, perdoa, perdoa. E às vezes você não perdoa uma pessoa que te fez algo. Seu coração é tão ruim que não perdoa. E Deus te perdoa milhares de vezes. A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E muito mais. Amém? Nós temos que fazer o que é certo sempre. Ter uma vida regrada. Ter um padrão espiritual pautado nessa vida regrada. Nessa vida de acertos. Esse é o esforço que Deus requer, né? Esse esforço para que o céu venha e traga as bênçãos, e traga os milagres, e traga uma vida melhor. Olha, a palavra de Deus diz, Isaías 1,19 diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Basta o quê? Eu ouvir e eu querer. Quer dizer, eu me esforçar para chegar a esse nível de comer o melhor dessa terra. Não é só comida, alimento, é tudo. É tudo. Como eu li aquele versículo lá no início da palavra. É tudo. Deus vai te dar o melhor. A sabedoria está aqui. Renuncie, se esforce, enfrente as suas batalhas. Tenha esse padrão de vida com disciplina, perseverança, intimidade. Esse é o caminho. Está tudo aí. Siga. Amém? Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um.